Olá pessoal, eu sou o Léo, aqui nesse canal a gente conversa sobre literatura e o nosso livro de hoje é o extremamente sensível Bruxas, da mexicana Brenda Lozano, que eu recebi da Companhia das Letras. Nesse livro a gente acompanha histórias paralelas, aparentemente sem conexão, mas que acabam se encontrando de uma maneira muito tocante. Uma delas é a história da Feliciana, uma curandeira do interior do México, e a outra da jornalista Zoé, que viaja até o interior do México para fazer uma matéria sobre ela. A Feliciana era uma curandeira já bastante famosa, que recebia pessoas do México e do mundo inteiro que iam até lá para serem curadas por ela, e também já tinha recebido alguns estrangeiros que fizeram um documentário sobre ela. E a Feliciana não se importava com essa fama internacional. Ela continuava vivendo uma vida simples, sem ligar se as pessoas que ela atendia eram ricas ou pobres, mexicanas ou estrangeiras. Para ela, nada disso fazia diferença. Ela só queria continuar o trabalho dela como curandeira. A Feliciana vinha de uma família de curandeiros, essa habilidade vinha sendo passada de geração em geração, mas era passada só para os membros homens da família, porque ser curandeiro nessa cultura era considerado uma atividade exclusivamente masculina. E a Feliciana acaba sendo então a primeira mulher curandeira da família, e claro que enfrenta muitos problemas por conta disso, enfrenta vários preconceitos, mas tem uma experiência mística muito forte, um chamado para ser curandeira, então ela mesmo com todas as dificuldades persiste e vai atender esse chamado, vai ser curandeira e acaba sendo uma curandeira fantástica, muito habilidosa e tem muito sucesso nessa atividade. Ela vivia em um povoado bastante afastado no interior do México e nem mesmo falava espanhol. Então, mesmo quando um mexicano procurava ela, ela precisava de um intérprete, marcando um contraste bastante grande entre as tradições ancestrais e as tradições culturais do México contemporâneo, depois de anos de domínio colonial espanhol, tanto que a Feliciana se refere ao idioma espanhol como língua do governo. Mas logo na primeira página, a Feliciana recebe a notícia da morte da irmã Paloma, que tinha sido assassinada, e essa notícia deixa ela extremamente abalada, porque Paloma era um dos pilares da vida dela e uma grande incentivadora do trabalho da Feliciana como curandeira, e essa notícia do assassinato da Paloma acaba virando notícia no México por conta da fama das duas como curandeiras. E por conta então da repercussão nacional dessa morte, quem decide ir até o povoado investigar esse crime e também conhecer mais a Feliciana e a tradição de cura que ela representava é a jornalista Zoé, que parte até lá então para escrever uma matéria sobre tudo isso. E a partir de então a gente começa a acompanhar também a história dessa jornalista e o livro vai se alternando entre nos contar a história da curandeira e a história da jornalista. E com essas duas histórias correndo lado a lado, logo a gente começa a perceber as diferenças entre elas, que são bastante claras. E apesar das diferenças, a gente também encontra muitas semelhanças, apesar dessas semelhanças acontecerem em contextos completamente diferentes. E entre os capítulos que vão se alternando e contando pra gente em um momento a história da jornalista e no outro momento a história da Paloma, a gente também nota a mudança no estilo de escrita, e esse é um recurso muito interessante usado pela Brenda Lozano para marcar as diferenças das personalidades e das vivências entre essas personagens. Isso porque quando um capítulo narra a curandeira Feliciana, esses capítulos são sempre narrados em primeira pessoa, o tom de escrita é muito mais oral, enquanto que o outro capítulo vai narrar então a história da jornalista, o estilo de escrita já é diferente, já é um estilo mais racional, objetivo, bastante parecido com a linguagem jornalística, marcando então através da linguagem, do estilo da linguagem, as diferenças nas personalidades e vivências de cada uma dessas personagens.
E, inicialmente, a jornalista encara a Feliciana com bastante ceticismo, não acreditando muito na atividade dela e com dúvidas se era um puro charlatanismo ou se a Feliciana tinha realmente um dom sobrenatural de cura. E conforme ela vai entrando em contato com essa curandeira, ela relembra de situações do passado em que a intuição da mãe dela falou mais alto e acabou salvando ela de situações bastante desagradáveis e começa a se questionar como essa história de intuição era algo possível. Então, embora muito cética, o que faz a Zoé encarar a Feliciana com um pouco mais de receptividade são esses episódios de forte intuição da mãe dela, mesmo que ela não entenda como essa intuição funcione, e são essas intuições que fazem com que ela desconfie que possa existir algo a mais além da mentalidade ocidental que dominava o cotidiano dela. Então, o que acaba sendo muito interessante entre essas personagens é que elas são, ao mesmo tempo, muito diferentes e, ao mesmo tempo, também são paradoxalmente muito semelhantes. Isso porque elas têm vivências, crenças, hábitos, mentalidades completamente diferentes, mas apesar dessa enorme diferença, quase um abismo que existe entre elas, elas vão encontrando muitas semelhanças de uma maneira muito bonita, muito poética, bastante tocante, e isso acaba sendo então um dos pontos principais desse livro, que é a semelhança apesar das diferenças. E com essas histórias que vão correndo paralelamente, às vezes se aproximando, às vezes se distanciando, ficam bem marcados os contrastes e as tensões que existem nesse livro, como, por exemplo, entre o México contemporâneo e as tradições culturais ancestrais da era pré-colombiana, tensões entre o campo e a cidade, entre a razão e a intuição, e aos poucos a gente vai descobrindo semelhanças entre elas, apesar dos contextos completamente diferentes em que essas personagens vivem. Uma das semelhanças mais evidentes são as situações de machismo que as duas vivem, apesar de viverem em contextos culturais muito diferentes. A Feliciana se depara com o machismo, por exemplo, quando vai tentar ser uma curandeira mulher, mas essa era uma atividade considerada só masculina, então enfrenta uma grande resistência, um grande preconceito, e da mesma maneira a Zoé também enfrenta o machismo no ambiente de trabalho como jornalista. Então, apesar desses ambientes, esses contextos completamente diferentes, elas vivem situações muito parecidas, a mais evidente delas sendo então a questão do machismo. As duas também tinham vínculos afetivos muito especiais com as irmãs. E quando a Feliciana descobre a notícia da morte da Paloma, ela fica muito abalada. E a partir das memórias da Feliciana, a gente passa a conhecer também a Paloma e o peso do luto nessa narrativa. E a irmã Paloma também tinha herdado essa habilidade, esse dom de curandeira. Isso antes dela se descobrir como Mushi, palavra que no idioma zapoteca corresponde a transexual, mas com algumas especificidades culturais. E as pessoas reagiram de diferentes maneiras a essa descoberta. Algumas pessoas aceitaram, enquanto que outras, infelizmente, reagiram com bastante violência e preconceito. Mas as irmãs sempre foram muito próximas e se apoiaram. E quando Paloma se descobriu transexual, a Feliciana deu todo o apoio, e da mesma maneira, quando a Feliciana se descobriu curandeira, a Paloma também deu todo o seu apoio e incentivo. Bruxas traz um tom bastante sensível, cheio de melancolia por conta das memórias do passado, e é atravessado por questões muito importantes como amor, sexualidade, luto, trabalho e ancestralidade. Tudo isso narrado com muita sensibilidade nessas histórias paralelas que, apesar de momentos de desencontro, também encontram vários pontos comuns que trazem uma beleza incrível para essa narrativa, que nos mostra que, apesar das diferenças, existem muitas semelhanças.
Então, um dos pontos centrais desse livro é a questão da alteridade, do contato com o outro que é sempre diferente de mim, e como podem nascer vínculos bonitos a partir dessa relação de alteridade, quando nós deixamos os preconceitos de lado e permitimos um vínculo, um contato amistoso, gentil, de onde pode nascer um vínculo muito forte e muito bonito. Esse então foi o nosso livro de hoje, um livro muito bonito, cheio de sensibilidade. Espero que vocês tenham se sentido instigados a conhecer essa narrativa tão bonita que é Bruxas, da Brenda Lozano. E aproveito também para agradecer a Companhia das Letras por esse envio e, claro, agradecer também a companhia de todos vocês. Por hoje então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.